Fala pessoal, beleza? Pessoal, como combinado, eu ia fazer um vídeo explicando algumas ferramentas, né? E aquela questão do gráfico também, do time naturais. Então esse vídeo vai ficar no grupo que eu vou estar criando, né? Que vocês vão estar aí já no grupo. E quando vocês quiserem ver, vai estar aí no grupo. Fica mais fácil. Beleza? Não só o pessoal da avaliação que vai ter esse vídeo, mas todos os integrantes do time naturais. Tá pensando, sendo que não vai ter muito time natural, então eu vou começar a fazer ele em forma de vídeo, né? É uma forma de você estar sabendo o que está acontecendo durante o dia a dia do time naturais ali. Beleza? Mas antes que o vídeo comece, eu vou falar para vocês pôr em tela cheia, né? No YouTube. Provavelmente deve estar cortando a imagem, ou a imagem deve estar pequena, por conta que eu estou gravando no celular também. Beleza? Então vamos lá? Então aqui seria a nossa apresentação, né? Que é o do time natural. E vamos lá. Para quem participou da reunião, né? Que vai fazer a avaliação, é a mesma apresentação. Beleza? Então a gente vai falar um pouquinho dos indicadores. A gente trabalha com 4 indicadores ali, que é o OE, o setup, o retrabalho e a sucata. O OE, né? O OE é a eficiência global do equipamento, né? É um cálculo lá da disponibilidade, eficiência e qualidade. Para quem teve na reunião, com certeza a imagem vai ficar melhor. O celular reduz, né? Por exemplo, a parte do cálculo aqui, ó. A qualidade ficou na parte de baixo. Então vai dar alguma diferença aqui na imagem. Mas é o conceito mesmo, para a gente entender. Então vamos lá. Como eu disse, o OE é a eficiência global do equipamento. Como é que eles sabem essa eficiência global do equipamento? Eles fazem um cálculo com a disponibilidade, a eficiência e a qualidade. O que é a disponibilidade? Disponibilidade é o tempo que você tem de produção. Por exemplo, a gente tem que produzir, sei lá, 8 horas de produção por dia. Só que aconteceu várias coisas, né? A gente toma café, a gente vai no banheiro, a gente, sei lá, a máquina estragou, tem manutenção, tem tryout, tem empilhadeira. Então esse tempo que era 8 horas direto, vai reduzir, né? Tem o próprio time naturais, né? Tem a, como é que chama? A ginástica, né? Então vai diminuindo esse tempo. Então, por exemplo, assim, se era 8 horas, que é o 100%, se a gente fazer 4 horas de trabalho, a gente teve 50% de disponibilidade de OE. Vamos supor que seja 40 horas semanais, suponhamos. E a gente conseguiu fazer 20 horas, né? Então deu 50% também de disponibilidade. Então é mais ou menos isso que é a disponibilidade. É o tempo que você tem para produzir, né? A eficiência já é o caso a batida. A nossa produção é a batida, né? Por exemplo, é para bater 250 batidas por dia, quer dizer, por hora. Aí a gente produziu 125, então tem 50% dessa eficiência. A gente tem que produzir, sei lá, vamos supor que a gente tem que dar uma semana aí, a gente tem que dar, sei lá, 2.000 batidas ou mais, vai dar muito mais, né? Vai dar um tantão de batida lá. Então esse é o tempo essa eficiência que a gente tem que fazer. Então eficiência é isso. Eficiência é a quantidade de batida que você dá. Já a disponibilidade é o tanto de produção, de tempo de hora máquina lá que tem que ter. Já a qualidade é o mais simples. A qualidade é a quantidade de retrabalho e sucata. Quanto mais retrabalho tiver, pior, né? Quanto mais sucata tiver, também pior. Então, quanto mais disponibilidade de tempo você produzido, melhor. Quanto mais batida você dá, melhor. Então é assim. Beleza? O outro indicador nosso é o setup. Setup é quando você faz a troca de ferramenta ali. Mas para ser mais específico, o setup é quando você termina o lote ali, bate a última peça, né? E depois você pega a primeira peça aprovada. Então isso que é o setup. Lógico, nesse meio tempo tem a troca de ferramenta, né? Mas enquanto isso está aprovando lá a peça lá. É mais ou menos isso. Beleza? Então é tranquilo. Setup é a última peça do lote produzido até a primeira peça que você vai produzir, a primeira peça aprovada. Então é isso. Vamos lá. Agora o retrabalho, né? O retrabalho é toda a peça que tem um desvio de processo, né? Desvio de processo ou não. Às vezes o próprio processo dela tem que lixar.
Às vezes, ou não, né? Às vezes ela deu rebarba, você vai ter que fazer um desvio de processo, vai ter que retrabalhar ela. Então eu dei alguns exemplos aqui embaixo aqui, que é lixar, né? Furar e calibrar aqui. Beleza? Então, vamos lá. Então é isso aí. O retrabalho é toda peça que tem um desvio de processo ou não. Que tem que ser retrabalhado por algum motivo. Aconteceu algum problema, dá para calibrar, dá para furar de novo, dá para lixar, como às vezes acontece muitas vezes lá. A sucata já é o contrário. A sucata é quando não tem mais como você fazer retrabalho, né? É o que a gente chama de peça morta. Já era. Então, o que acontece? Quais são os maiores problemas eu pus aqui? Quando a peça amassa, quando a peça tem um furo deslocado ou quando tem dobra invertida. Aí não tem mais como consertar isso mais. Já era. Está morta a peça. Agora a gente vai falar um pouquinho dos gráficos, né? O gráfico é o seguinte. A gente tem a nossa meta, que é o que está de verde, e tem a média, né? Que é o valor que está sempre atualizando ali. Ele pode descer, subir, entendeu? Que é a cor preta. Eu vou pôr aqui do ladinho aqui. Aí, ó. Aí tem a média, que está 70,86%, e a nossa meta, que é 51,7%. No caso aqui, a OE, a gente conseguiu a nossa... Está conseguindo a nossa... acima da nossa meta estipulada. Então tá bom. Entendeu? Então vamos lá. Então no OE, né? Falando do OE, o E quanto maior, melhor. Então se a linha preta, ou seja, se a média estiver acima da linha verde, como está acontecendo ali, ó. Se a linha preta está acima da linha verde, tá bom. Igual eu falei para vocês, olha como é que fica aqui, ó. Quando é no celular, ele dá a imagem que não fica desconfigurada. Olha lá, o joinha ali está em cima do bom e o dislike ali, né? O ruim tá em cima do ruim. Enfim, vamos lá. Então assim, o OE é o único que quanto maior, quanto mais você conseguir o OE, quanto mais subir, essa linha preta subir acima da meta, quanto mais tiver, é melhor, né? Então tá bom. Então ali tá bom, lá 70,86, né? Tá bem acima de 21,7. E isso só no começo do mês. Então o OE ali, que no caso isso aqui é específico da linha 5, tá legal, tá joia. Tá bom. Já o setup é o contrário. O setup, o retrabalho e a sucata é o contrário. Quanto menos peça retrabalhada, melhor. Quanto menos sucata você fazer, melhor. Quanto menos tempo de setup, melhor. Entendeu? Então lá, se a linha preta está abaixo da linha verde, tá bom. Agora, se a linha preta estiver acima da linha verde, que é a média, que é a meta, quer dizer, tá ruim. Então, nessa situação aqui, ó, tá ruim. Por quê? Porque a gente estipulou assim, vamos fazer 9 minutos de setup. Porém, a gente está fazendo aqui 10 minutos. Então tá acima, então tá ruim. Entendeu? Então é desse esquema que funciona. O retrabalho é a mesma coisa, como eu disse lá. Aqui no caso a gente não fez 0, então tá beleza, tá legal. Mas se essa média, essa linha preta que tá bem lá embaixo aqui, ó, se ela tivesse acima dessa linha verde aqui, ela estaria ruim, né? Então quanto menos retrabalho a gente fazer, melhor. No caso a sucata é a mesma coisa, quanto menos sucata gerar, menos sucata tiver, melhor. A nossa meta de sucata aqui é 0, a gente não pode fazer nenhuma. Mas não gerou nenhuma sucata aqui não. Então tá bom. Se deu 0, então é 0 por 0, dá 0. Mas se a gente tivesse, fez uma sucata, já tá ruim, porque já passou da nossa meta que é 0. Vai fazer 0 de sucata. Então assim, como eu disse, eu já até marquei aqui lá. Então quer dizer que o OE é o único desses indicadores nossos, que quanto maior, melhor. Quanto mais valor de OE você fazer, melhor. Agora já setup, sucata e retrabalho, quanto menos tiver, menos retrabalho tiver, menos sucata tiver e menos tempo de setup fizer, melhor. É assim que funciona. Então se você vê lá no dia lá, tiver o OE, tiver a faixa preta, a média acima da linha verde, tá bom. Se tiver abaixo, tá ruim. Já o setup, o retrabalho e a sucata, se ele tiver com a linha verde acima da linha preta, tá bom. Agora, se já tiver a linha preta acima dessa linha verde, vai estar ruim. Entendeu? Então, você até fiz um joinha lá, aquela. Quando tá para cima, joinha. Quando tá para baixo, tá negativo. Entendeu?
Vamos continuar aqui. Agora, no caso aqui, a gente vai ver as 4 ferramentas que a gente trabalha. São mais de ferramenta de qualidade, só que a gente trabalha mais com 4, que é o brainstorming, de problemas e soluções. Tem o Ishikawa, que é a espinha de peixe, né? Que é um gráfico. Tem os 5 porquês e a matriz de impacto e esforço. A gente vai ver um por um aqui para a gente saber como é que é. Beleza? Vamos lá então. Então, primeiro a gente começa com o brainstorming. O brainstorming tem brainstorming de 2 tipos, o de problema e o de solução. O problema a gente vê quais os problemas de uma situação. Já o brainstorming de solução é as próprias soluções, que geralmente vai ser a melhoria. Então, no conceito dela geral, o brainstorming é a tempestade de ideias. É um grupo de pessoas que se reúnem para dar opiniões sobre algum problema, alguma situação. Por exemplo, meu carro está estragando o amortecedor. Por quê? Porque a estrada não está pavimentada, está cheio de buraco, porque o meu próprio amortecedor está ruim, entendeu? Porque já estava na hora de trocar, então, entendeu? Então vai várias situações assim que vai acontecendo, a gente vai vendo por que está acontecendo tal situação. E então esse é o brainstorming de problemas. Brainstorming de problemas geralmente é um grupo de pessoas que vai descobrindo as coisas, as causas do que está acontecendo. Beleza? Ela está escrevendo lá. Um grupo de pessoas que indicam quais são os problemas de uma situação. Então é isso. Parece um passarinho aqui no retrovisor, que está dentro do carro gravando. Agora a gente vai ver algum exemplo, né? Um exemplo, por exemplo, o gasto de energia numa residência. Por que está dando gasto de energia numa residência? Então eu pus alguns exemplos aqui. Banho demorado, a fiação da casa é antiga, a luz fica ligada à toa, a geladeira velha, né? Gasta bastante, consome bastante energia, ou pode ser uma televisão também, e etc, né? Então assim, por que está gastando bastante energia de casa? O cara vai analisar. Esse é o brainstorming. Ou a família, um grupo de pessoas, vai analisar por que está acontecendo esse gasto de energia. Então a gente viu aqui, ou foi avaliado, ou foi entendido que são alguns problemas. Tem um passarinho ali no... Então desconcentrei aqui. Então assim, tem vários problemas que podem ter acontecido para ter um aumento de energia elétrica nessa residência. Então eu pus lá banho demorado, fiação antiga, luz ligada e geladeira velha. Então esse é o brainstorm. Vamos continuar. Depois eu tenho o brainstorm de soluções, né? Que geralmente vai ser a melhoria que a gente vai aplicar, né? Que é a mesma coisa, uma tempestade de ideias, que é um grupo de pessoas que se reúnem para ver as soluções de tal situação. Por exemplo, eu pus aqueles exemplos lá de gasto de energia numa residência. Lá eu pus lá, aqui embaixo, se o banho está demorado, então qual que seria a solução? Tomar banho mais rápido. Se a fiação está antiga, a outra solução seria trocar a fiação. Se está gastando muito energia porque a luz está ligada, então a solução é desligar a luz. E assim vai. Então esse é o brainstorm. Brainstorm de problemas. É um grupo de pessoas que se reúnem para dar as ideias, por isso que é tempestade de ideias. Porque brain é cérebro, alguma coisa com cérebro e mentalidade. E storm é tempestade, né? Então é brainstorm. E que é uma pessoa que a gente vai ter várias ideias de tal situação. Então o problema é isso. Várias pessoas com várias ideias ali do problema. E o brainstorm de soluções, que é várias pessoas se reúnem para ter soluções de tal problema. É isso. Vamos continuar. Depois é o espinha de peixe, que é o tal do Ishikawa, né? O Ishikawa, que é a espinha do peixe. O que ele faz? Ele separa esses problemas encontrados no brainstorming, né, que é a ferramenta anterior, e separa por categoria, né? Aí, quais essas classes que eles são separadas? É o material, é o meio ambiente, é a máquina, é a mão de obra, o método e a medida. Vocês notam que é 6M? M de matéria, materiais, M de meio ambiente, M de máquina, M de mão de obra, M de método, M de medida. Por isso que é a ferramenta chamada 6Ms, né? Que é a ferramenta Ishikawa. A gente separa por categoria esses problemas. Então eu dei o exemplo do ladinho aqui, ó. Olha lá. É o exemplo do gasto de energia. O banho demorado é o quê? Ele classifica em qual? Em mão de obra, porque alguém está gastando, alguma pessoa está gastando. A fiação antiga é o material, né? A pessoa está... o material da casa
é antigo, por isso está tendo mais consumo de energia. A luz ligada também é mão de obra, é uma pessoa que está deixando a luz ligada. E a geladeira velha é um problema de máquina. Para ficar mais fácil, eu já separei elas aqui, ó. Olha lá. No Ishikawa, que é espinha de peixe. Eles separaram problemas por categoria. Então a gente separou a fiação antiga na classe material, o banho demorado na luz ligada e... desculpa. Banho demorado na mão de obra e a luz ligada também na mão de obra. Material na fiação antiga e a máquina na geladeira velha. Beleza? Então é mais ou menos isso. Então repetindo, a gente separou os problemas encontrados lá e a gente classificou ele aqui para ficar mais fácil. Por que a gente faz isso? Já viu aquele negócio de dividir para conquistar? A gente sempre é capaz de ver o problema na sua totalidade, mas a gente nunca é capaz de resolver o problema na sua totalidade. A gente, quando começa a fazer isso, a gente começa a dividir em seus vários aspectos e características. É isso que está acontecendo aqui. A gente sabe que o problema total maior é gasto de energia. Então o que a gente está fazendo? Está dividindo quais os problemas que estão acontecendo. Depois a gente vai dividir mais ainda, vai dividir esses problemas em categoria. Então é isso que a Ishikawa faz. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, ó. A fome no mundo. A gente sabe que o problema maior é a desnutrição, é alimento de falta de alimento no mundo, é a fome no mundo. Mas como é que a gente vai dividir isso? Aí começa a dividir nos seus vários aspectos. É por causa, às vezes, da região, que é uma região seca. Às vezes é por causa da própria coisa governamental, né? Às vezes é questão de distribuição de renda per capita, você está vendo? Então a gente é sempre capaz de ver um problema na totalidade, mas na hora que a gente vai resolver, a gente vai subdividindo. Então é isso que acontece no Ishikawa. A gente classifica ele e esses problemas nos seus aspectos e características de cada coisa aqui. Por exemplo, o meio ambiente que está falando aqui não é o meio ambiente de natureza, é o meio ambiente que você vive. Por exemplo, a gente lá na Maxon, a pressaria leve, suponhamos, está muito quente. Então, um problema de meio ambiente. Esse calor faz com que o rendimento do operador caia, né? Ou não tem bebedouro, por exemplo. Então, assim, o bebedouro já cairia na parte de máquina, né? Que não tem uma máquina ou não tem um material, mas também cairia no meio ambiente. Porque o meio ambiente, o lugar ali não tem água para beber. Tipo assim, por exemplo, sabe? Já, vamos supor, por exemplo, assim, a empilhadeira está demorando. Problema de máquina. Ou até mesmo mão de obra. Tá vendo? Então, você já vai dividindo os problemas. A gente não tem chave de fenda para fazer o setup e também não tem parafuso. Já é um problema de material. Entendeu? Então, assim vai indo. A gente vai dividindo os problemas assim. Vamos lá, vamos continuar então? Agora a gente vai ver... Agora vai ver os 5 porquês. Os 5 porquês é uma sequência de perguntas até você achar a causa raiz. Por exemplo, igual aquela questão aqui, eu não pus aqui uma apresentação diferente que eu fiz lá da reunião. Mas aqui, por exemplo, assim, vamos supor que seja aquele exemplo que a gente estava usando lá da energia elétrica, né? Por exemplo, vamos separar um daquele lá. A gente separou eles lá no brainstorming, né? Viu as causas. Agora a gente vai separar no Ishikawa, né? E um desses problemas do Ishikawa viu que é mão de obra, que é luz acesa à toa. Aí você faz uma sequência de perguntas com 5 porquês, né? Por exemplo, 5 porquê. Por que a luz está acesa? Porque alguém deixou a luz acesa, né? Por que alguém deixou a luz acesa? Aí você pode, sei lá, por causa que a pessoa tem medo de escuro, ou porque a pessoa, às vezes, é preguiça mesmo, né? De não apagar a luz, e assim vai, até você achar a causa raiz. Eu dei um exemplo aqui meio bobo, até falei na reunião lá, que, por exemplo, aquele negócio lá. O sapo não lava o pé. Por quê? Porque ele não quer, né? Então ele não lava o pé porque ele não quer. Mas se fosse a situação diferente assim, o sapo não lava o pé, aí a pessoa fala assim, porque ele não tem sabonete. Aí você fala assim, por que ele não tem sabonete? Porque ele não tem dinheiro para comprar. Por que ele não tem dinheiro para comprar? Porque ele é um sapo, ele não trabalha. Tipo assim, entendeu? Então você até se achar a causa raiz. Por que ele não lava o pé? Porque ele é um sapo. Talvez ele não saiba lavar o pé. Ou talvez não tenha dinheiro para comprar o sabonete, entendeu? Então essa seria a causa raiz. Agora a gente vai fazer a matriz de impacto e esforço.
Quando a gente entra na matriz de impacto e esforço, a gente vai validar ou vai avaliar se essa melhoria que foi feita, se ela vale a pena ser feita ou não. Porque às vezes a melhoria pode ser boa, ela pode dar um impacto bom, pode dar um resultado bom, porém ela pode também gerar um custo muito alto. Então qual que é a ideia? Qual seria a ideia? É que ela fizesse assim, que ela tivesse um impacto positivo, mas que ela não tivesse um esforço muito grande de ser feito. Entendeu? Por exemplo, assim, ó, suponhamos assim, ó, o setup está demorando muito por conta da empilhadeira. Então qual que seria a solução dessa aí? Sei lá, fazer uma reunião com os empilhadeiristas. Talvez faria um impacto alto e o esforço não seria tão grande. Entendeu? Porque é mais fácil você fazer isso do que você mandar o cara embora e contratar outro. Entendeu? Está vendo que o esforço seria maior? Então é mais ou menos assim. Por exemplo, assim, ó, eu estou indo a pé no trabalho, né? Aí qual que seria uma solução dessa aí? Eu vou comprar um carro. Pô, o impacto vai ser legal, eu vou de carro, vai ser mais rápido, né? Não vai cansar tanto. Mas, por exemplo, o esforço eu vou ter que comprar um carro, entendeu? Agora se fosse assim, ó, por exemplo, eu já tenho uma bicicleta lá em casa lá. Eu poderia chegar mais rápido de bicicleta? Sim, né? O impacto seria até alto e o esforço seria baixo. Não precisa comprar uma bicicleta, eu já tenho a bicicleta lá. Agora vamos supor, nós a nossa situação lá na fábrica lá. Por exemplo, suponhamos um carrinho de setup. Fazer um carrinho de setup, comprar um carrinho de setup, seria um esforço alto? Seria, você vai ter que comprar. O impacto seria alto? Seria alto também, porque ajudaria. E se a gente pegar fazer um carrinho com a sucata? Talvez, tá vendo? O esforço não seria tão alto. Não seria tão alto que está falando aí, é mais a questões de custos, né? Então o impacto seria alto e o esforço não seria tão alto. A gente vai estar bem pequenininho aqui, eu vou tentar dar um zoom aqui, ó, para aumentar aí, ó, para a gente poder ver. Então a ferramenta de impacto e esforço é a ferramenta para eleger as melhorias, se a melhoria compensa ou não. Eu pus uns exemplos aqui, eu vou pôr desse lado de cá, fica mais fácil. Aqui, ó. Aumentar aqui, aí, ó. Daquela situação da falta de energia elétrica lá. Falta de energia elétrica não, do gasto de energia elétrica. Então o incômodo seria fiação antiga e a solução seria trocar fiação. Ela cairia no impacto alto e no esforço alto, porque você teria que comprar fiação. Agora, já a luz ligada é o incômodo e apagar a luz. Tá vendo que já fica mais fácil? Então o impacto vai ser alto, porque não vai gastar muita energia, porque a pessoa vai apagar a luz, e o esforço vai ser baixo, que é só a pessoa ir apagar. Então essa aí é uma melhoria que cai nesse quadrante aqui, ó, que valeria a pena, a prioridade nas soluções, que é apagar a luz, né? A outra seria do banho demorado. Qual seria a solução? Tomar banho mais rápido, tomar banho mais curto. Então o impacto vai ser alto e o esforço vai ser baixo. Caiu também no quadrante azul, que é prioridade de soluções. Depois a geladeira velha, comprar outra geladeira. O impacto vai ser alto? Nossa, vai ser alto demais. Mas o esforço? Vou ter que comprar uma geladeira. Então, caiu lá na discutir com a gestão e analisar novamente se realmente vale a pena ou não. Então, seria mais ou menos isso a nossa matriz de impacto e esforço. É uma ferramenta se compensa ou não. Vamos fazer uma revisãozinha, porque esse aqui já era o último slide. Vamos voltar lá. Agora é rapidinho, só uma pincelada. Vamos lá. Então a gente trabalha com 4 indicadores, que são OE, Setup, Retrabalho e Sucata. O OE não está indo. O OE é a eficiência global do equipamento, onde tem a disponibilidade, que é o tempo de produção programado, a eficiência, que é a batida que a gente dá, né? E a qualidade, que é a sucata gerada e a sucata gerada e a peça retrabalhada. O setup é a troca de ferramenta ali, que especificamente é quando acaba a primeira peça e termina. Quando acaba a primeira peça e começa a primeira peça aprovada ali. Desculpa. O setup é quando termina a última peça do lote, né, produzido, e
inicia na peça aprovada ali, do próximo lote também. O retrabalho é toda peça que vai ter que fazer algum tipo de retrabalho, né? Que é a questão de, pode ser lixar, furar, calibrar. Ela pode ser um desvio de processo ou não, pode estar no processo dela lixar, né? Ou calibrar. Então esse é o retrabalho. Já no caso a sucata é toda peça que não pode ser retrabalhada. Não tem como, nem por desvio, nem por processo. Geralmente é furo deslocado, é peça amassada ou dobra invertida. Pode ter mais situações também. O gráfico. O gráfico, a nossa meta é o valor que está em verde, ou a linha verde, e a média é o que tem a variação, é a linha preta, né? Ou o número preto lá, que vai variando. No caso o OE, quanto maior, melhor. Quanto essa linha preta, essa média estiver acima da linha verde, melhor, né? Quanto mais valores de OE, melhor. E quanto menos, pior. Então, se ele estiver abaixo dessa linha verde, está ruim. Se ele estiver acima dessa linha verde, tá bom. Já o setup, né? O setup é o inverso. O setup, quanto menos setup você fazer, quanto mais essa linha preta estiver abaixo da linha verde ali, melhor. Se ele estiver acima, igual no exemplo que está aqui, nessa situação que está aqui, ele está ruim. O retrabalho e também a sucata é a mesma coisa. Quanto menos retrabalho você fazer, melhor. Quanto menos sucata você fazer, melhor. Então essa linha preta, essa média preta, essa faixa preta tem que estar abaixo da nossa meta, que é a linha verde. Então, resumindo, o OE é quanto maior, melhor. E as outras ferramentas, quanto menor o valor tiver, melhor. Já as ferramentas de qualidade são mais, a gente trabalha só com 4 por enquanto. A gente usa como padrão essas 4, mas tem mais ferramentas também. Mas como padrão a gente trabalha com o brainstorm de soluções, o Ishikawa, que é a espinha de peixe, os 5 porquês, que é uma sequência de pergunta, e o matriz de impacto e esforço para ver se vai valer a pena a melhoria ou não. O brainstorm tem problemas e soluções, que é o tempestade de ideias, que um grupo de pessoas se reúnem para ver supostos problemas que está acontecendo numa situação. Já o brainstorm de soluções geralmente vai ser a melhoria, que é as soluções que a gente busca em uma certa situação. Também é uma tempestade de ideias e também é um grupo de pessoas que se reúnem ali para ter essas soluções. Já a espinha de peixe, a gente separa os problemas encontrados no brainstorms, por exemplo, e separa ele por categoria, que são material, meio ambiente, máquina, mão de obra, método e medida. A gente vai separar eles por categoria ou por classe para ficar mais fácil. Lembra que eu falei? Dividir para conquistar. Então a gente tem um exemplinho aqui do Ishikawa que a gente fez. E os 5 porquês, que é uma sequência de perguntas até achar a causa raiz. Por que tal coisa aconteceu? Por que tal coisa aconteceu? Por que tal coisa aconteceu? Até chegar a um ponto que você vai achar o real motivo dela. Porque aconteceu tal coisa. E matriz de impacto e esforço. Que a gente vai ver se essa melhoria compensa ou não. Se a gente vai validar essas ideias que a gente teve, ou essas soluções que a gente teve, se vai compensar ou não. Se ela vai ter um impacto alto, se ela vai ter um esforço alto também, se ela vai ter um impacto alto, mas um esforço baixo, que é o que compensa para a gente, ou se ela vai ter um impacto baixo, um esforço baixo, um esforço alto, né? O que vale mais para a gente é que ele tem um impacto grande, poxa, melhorou o setup em 2 minutos, sei lá, em 5 minutos, e teve um esforço baixo também, para poder fazer isso aí. Então o que vale a pena a gente é isso. Eu consigo produzir 50 peças a mais por hora, com uma melhoria que eu criei lá de empilhar peças, suponhamos, pra você ver. Então o esforço já foi baixo, você criou uma coisa simples, que ajudou 50 peças a mais do que você conseguia produzir em 1 hora. Então já o impacto vai dar bem alto, porque assim, se é 50 por hora, imagina em 6 horas quanto que vai dar, entendeu? Então vai dar 300 peças, não é isso? 6 vezes 0, 0, 6, 5, 30, vai dar 300 peças a mais. Vai dar como se tivesse mais de 1 hora a mais trabalhada, tá vendo? Então o impacto vai ser alto. E o esforço vai ser baixo, criei uma coisinha lá, empilhou peça, já era, entendeu? Então é isso, pessoal.
Eu agradeço, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, só vocês falar comigo. A gente interage no grupo, eu vou estar criando esse grupo do time Naturais. O vídeo sempre vai estar aí, qualquer dúvida vocês falam aí com a gente vai sanando as dúvidas aí. E a gente está disposto aí para ajudar. Espero que dessa forma ajude também, né? E é isso aí. Acho que é uma forma da gente tá mantendo o time Naturais aí. Mas essa aqui é a questão conceitual mesmo. O vídeo vai estar aí, qualquer dúvida tá aí o vídeo. Beleza, pessoal? Valeu, obrigado. Até o próximo vídeo e até mais, pessoal. Valeu. Obrigadão.